Quantas vezes ouvimos certas coisas que não entendemos, não é? E isso também passava com o Senhor Jesus, que falava coisas que aos nossos ouvidos ou aos nossos olhos não fazia sentido. Você lembra que Jesus viu os cambistas vendendo ali no templo? E ele foi, derrubou as mesas, expulsou os cambistas. Lembra? Pois é. Então, responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Não estava fazendo sentido. O que Jesus estava falando, que ele ia destruir o templo, em 3 dias o levantaria? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Ouça, às vezes você não entende o que você ouve. Às vezes o que você ouve da parte de Deus, você não vai entender. Não vai entender no momento. Não vai fazer sentido aos seus ouvidos, aos seus olhos, mas você deve crer. E a crença é uma opção. Já já vou falar mais sobre isso após essa trilha musical. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu estava numa situação em que eu queria fazer as coisas do meu jeito, dentro de mim, né? Só que do lado de fora eu falei que eu ia cumprir aquilo. Mas dentro eu estava aspirando ficar em casa, não viajar. Você sabe que a vida do missionário, daquele que serve a Deus no altar, não tem um plano, né? Não pode ter plano, porque o servo está à disposição de servir a Deus. E eu lembro que meu marido falou para mim o seguinte: Vi, vamos viajar amanhã para o norte, aí de Portugal. E eu falei, está bem. Comecei a arrumar a mala, mas antes ele falou assim: olha, se você não quiser ir, você pode ficar. Eu vou lá e volto rapidinho. Naquela época eu estava com muito cansaço mental e realmente para mim era mais confortável ficar em casa.
Mas eu falei, não, eu vou com você. Mas dentro de mim, eu estava dizendo assim, se eu ficasse em casa, eu ia preparar isso, eu ia fazer aquilo. Eu ia me organizar melhor para receber visita. Eu estava aspirando um desejo pessoal meu de organizar a casa e não estava assim a fim de viajar. E eu me lembro que Deus é muito paciente, né? Muito paciente com a gente. A gente é tão falho, tão cheio de erros. Ele, com muita paciência, eu lembro que eu tinha colocado a mala assim, no alto, arrumando a mala, com essa aspiração. E Deus, Ele ouve a nossa aspiração, os nossos pensamentos. Ele sabe o que se passa conosco. E graças a Deus, Ele falou comigo. Mas Ele falou assim, de uma forma que eu não esperava. Ele me fez lembrar de passagens que eu nunca havia considerado. Como para mim. Como, eu não sei se você lembra, que alguns discípulos que queriam seguir Jesus, eles falaram, olha, Jesus chamou eles e eles falaram, deixa eu enterrar minha mãe. O outro falou assim, deixa eu ir na minha lua de mel, me casei. Deixa eu ver o campo que eu comprei, que eu adquiri. Né? Não sei se você lembra, mas naquele exato momento, Deus me fez lembrar desses versículos. E Ele falou, minha amiga, Viviane, desse jeito que você está aspirando, é fazer as coisas do seu jeito. E não é servir-me. Apenas essa aspiração sua está dizendo, deixa eu arrumar as coisas aqui em casa, para eu depois ir, para eu estar acompanhando. Mesmo que você disse que não, mas o seu espírito está cobiçando uma coisa que é para você. Olha, foi tão forte aquele momento, foi tão forte, que eu fiquei assim, assustada por aquilo que eu estava ouvindo da parte de Deus. Porque aquelas passagens que eu ouvi, nunca, de maneira nenhuma, eu imaginaria que isso serviria para mim. E foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, de que ele iria levantar em 3 dias aquele templo, que ia ser destruído, e em 3 dias ia ser levantado. Mas, naquele momento, não estava fazendo sentido para os judeus. Mas os discípulos que estavam ali ouvindo o Senhor Jesus veio lembrar. Ou seja, na verdade, não foram eles que lembraram. Foi o Espírito Santo que fez-os lembrar do que Jesus falou. Sabe, tem coisas que nós não entendemos, mas se cremos que é uma decisão, né? Eu passei a crer em Jesus porque eu vi que Ele me enxergou, eu vi que Ele fala coisas que ninguém pode falar para mim. Ou seja, naquele exato momento, Ele deu a palavra certa. Ele me estava guiando à verdade, mostrando para mim que as minhas aspirações, o meu jeito, era a minha vontade. E que aquilo não agradava a Ele. Não agradava a Ele porque me fazia eu até mesmo poder viajar com meu marido, mas não estar na fé. Olha só, uma coisa tão simples. E realmente fez toda a diferença. Aquele dia que eu ouvi a voz de Deus, que foi assim imediato, eu viajei com disposição de servi-lo, sabe? Eu fiquei sensível à voz dele. Eu
fiquei falando com ele. Quer dizer, eu manifestei a minha fé por causa da voz que ele falou comigo. Olha como é importante você, ouvinte, ler a Bíblia, meditar, porque a palavra de Deus, ela vai nos suprir, vai nos sustentar no momento que a gente nem imagina. E ele, o próprio Espírito Santo, vai fazer nos lembrar da sua palavra.